Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto rende R$ 404.000 em fundos imobiliários. Assim, você vai ter uma noção muito boa do que esperar em termos de geração de renda passiva mensal e previsível de fundos imobiliários para a sua própria carteira. Afinal, vai ser só fazer uma simples regrinha de 3. Mais do que isso, você vai ter uma boa ideia também das duas formas de se ganhar dinheiro com fundos imobiliários e vai entender bem uma dinâmica do mercado de renda variável, de variação do preço da cota dos fundos imobiliários e como essa dinâmica está bem distante da dinâmica do recebimento dos aluguéis, do recebimento dos rendimentos ou dos dividendos mensais. Com essas informações, você vai ter mais sabedoria, mais conhecimento e mais segurança para você mesmo gerir a sua própria carteira de fundos imobiliários, ou se você já investe em fundos imobiliários, para que você tome boas decisões e não seja surpreso em diferentes momentos de mercado. Até mesmo podendo organizar a sua carteira para que você curta aí a renda passiva mensal que ela vai te gerar. Então, fica comigo aqui até o final e já deixa o seu like nesse vídeo, te inscreve no canal, clica naquele sininho do YouTube, porque assim você avisa ao YouTube, avisa aos algoritmos que esse vídeo faz muito sentido para mais e mais investidores. Bom, vamos começar sobre rentabilidade. E para falar sobre rentabilidade de fundos imobiliários, a gente precisa alinhar dois conceitos. O primeiro deles é a renda mensal que os fundos imobiliários geram. Como assim? Todo fundo imobiliário, até na legislação está previsto que um fundo imobiliário deverá distribuir 95% do lucro, do caixa gerado por esse fundo a cada semestre. E a maioria dos fundos distribuem esse caixa gerado, né, que é o recebimento dos aluguéis, menos taxa de administração do fundo, menos outros custos, todos os meses. E isso dá uma previsibilidade muito clara a quem está investindo, ao investidor. Essa é uma forma de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários e é uma forma que, como você já vai ver na prática, com dados da minha carteira, que não oscila tanto. Ela até oscila, mas é pouco todos os meses. Imagina assim, uma reta que tem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas fica muito próximo da média dessa reta. Essa é uma das formas de ganhar dinheiro. Mas tem a segunda forma, e você não escolhe, tá? Não é tipo, eu escolho a forma número 1. Não, as duas acontecem juntas. Que é a variação da cota, ou seja, do preço de cada fundo imobiliário. E diferentemente dos rendimentos, que como eu acabei de explicar, é uma linha que varia pouco, a cota ela funciona mais como uma variação de uma montanha-russa. Tá ligado a montanha-russa? Tu entra nela, ela sobe devagarzinho, sobe, 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 e tem uma grande queda, e daí faz um looping, vai de um lado para o outro, etc. E é mais ou menos assim que a cota varia. Isso é porque todos os dias na Bolsa de Valores, cotas dos fundos imobiliários são negociadas e o dinheiro troca de mãos. Tem pessoas vendendo as suas cotas e tem pessoas comprando as suas cotas. É quase que nem um mercado de ações, só que nesse caso, imagine que o mercado de ações é uma montanha-russa maior, uma montanha-russa, sei lá, mais alta, mais radical, e um fundo imobiliário é uma montanha-russa um pouco menor, né? Uma slow ride, mas ainda assim é uma montanha-russa. Antes de seguir, você já tinha percebido que a cota varia bastante para baixo e para cima e que os dividendos são mais estáveis? Comenta aqui abaixo se ou não, que eu quero entender o quanto você já conhece desse mercado. Bom, dito isso, deixa eu te explicar um pouco mais sobre o que eu vou te mostrar agora, tá? O que eu fiz? Eu peguei minha carteira atual de fundos imobiliários, que marcada a mercado está na faixa de R$ 404.000, e olhei para o quanto de renda passiva ela me gerou nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020. Então, basicamente, entrei lá no meu extrato da corretora e criei essa rápida planilha aqui com todos os recebimentos que eu tive de rendimentos ao longo desses meses. Nessa tabela, que está na tela agora, você pode ver aí que eu recebi mais ou menos R$ 1.900 em outubro, 1.923, é um pouquinho mais, R$ 9 a mais em novembro, R$ 1.930 em dezembro e aumentou bastante em janeiro, recebi R$ 2.625, em fevereiro R$ 2.169,45. Agora eu coloco uma coluna nova, que é o fechamento da minha carteira em cada um desses meses. Porque embora o valor recebido ele não varie muito, e ele aumentou quando eu aumentei a carteira, de certa forma, o valor, o fechamento da carteira,
varia bastante. Pode ver que tinha 360 mil no mês, 382 no outro, daí aumentou para 419, daí manteve-se estável e depois caiu para 404. Isso exemplifica muito bem o que eu acabei de falar. Ainda mais se você tiver essa informação que mostra o quanto a minha carteira de fundos imobiliários se valorizou ou se desvalorizou em cada um desses meses e o quanto eu aportei nessa carteira. Então te liga só, em outubro a carteira subiu 5% e eu não fiz nenhum aporte, tampouco resgate, deixei ela como ela estava. Em novembro ela subiu 2,99% e eu coloquei R$ 2.634. Em dezembro ela subiu 13,02% e eu coloquei R$ 2.634 com a mesma quantidade basicamente do que no mês anterior. E nos meses de janeiro e fevereiro a carteira caiu 5,4% e 5,07% e ainda assim eu fiz aportes grandes ao longo desse mês. E que fique muito claro, tá? Não coloquei meu dinheiro, não coloquei R$ 30 mil do meu dinheiro nessa carteira, mas eu basicamente foram meses em que eu fiz um rebalanceamento, porque em janeiro, Bolsa de Valores subiu muito, Bolsa Norte-Americana subiu muito, e a minha alocação de ativos, que é muito mais do que apenas fundos imobiliários, tem essas outras duas classes de ativos, ficou desbalanceada. Então eu vendi um pouquinho de ações e comprei fundos imobiliários. E o mesmo aconteceu em fevereiro, em que a parte de fundos imobiliários da carteira ela destoou, e aí eu usei dinheiro de outras classes para comprar mais fundos imobiliários, e esses aportes me fizeram comprar novas cotas dos fundos e fizeram aumentar o valor recebido. Em janeiro, tá? Teve um fundo que não distribui todos os meses, que fez uma distribuição um pouco maior, mas em fevereiro a distribuição de R$ 2.169 já é o novo normal, depois que 2 meses seguidos eu botei R$ 30 mil mais ou menos em cada mês nessa carteira. E analisando de novo, tá, o valor recebido, aquela renda passiva que eu posso contar todos os meses, que pode ver ali que é na média R$ 2.000, eu já trago um erro muito comum que muitos investidores em fundos imobiliários cometem. E esse erro é comprar fundos imobiliários com dinheiro que você vai precisar usar no curto ou no médio prazo, achando que vai render R$ 2.000 por mês, então tá bom, né? Para quem coloca R$ 400 mil, para quem coloca 100 mil, que seja R$ 500 por mês, achando que não, isso aí é o suficiente. E aí ele vai lá e vê a carteira cair 5% no mês, vê a carteira cair mais 5% no outro mês, e quando ele viu, a carteira dele já está caindo 10, 12, 15% em relação à máxima, e esse cara olha lá para a conta da corretora e, embora esteja caindo ali os dividendos mensalmente, a carteira está se desvalorizando, ela está sendo marcada a mercado para baixo. Então, embora os rendimentos mensais sejam previsíveis, a carteira é volátil para c... Olha esse gráfico agora para tu ver um pouco melhor isso. Olha a diferença entre o valor recebido em cada um dos meses em relação ao ganho patrimonial, ou seja, o quanto os fundos subiram em outubro, novembro e dezembro, quanto isso aumentou o meu patrimônio, e depois quanto eles caíram em janeiro e fevereiro, ou quanto desvalorizou o meu patrimônio. Então toma muito cuidado ao investir um dinheiro que você vai precisar em poucos anos em fundos imobiliários. Lembre-se que investir em fundos imobiliários é investir em imóveis, e imóveis são para o longo prazo. Assim como investir em ações é investir em empresas, e empresas são para o longo prazo. E eu sei que outra coisa você pode ter pensado, em especial se você viu aqui o rendimento por mês e viu que está na faixa ali de 0,53%. Eu sei que tem gente que levanta algo como: mas Ramiro, não é melhor então investir em imóveis? E aqui eu trago, é claro, que uma visão um pouco enviesada, porque eu sou gestor patrimonial e faço gestão de carteiras no mercado financeiro, mas te liga aqui na tela qual é o dividend yield médio, tanto residencial quanto comercial, de um imóvel, né, no mundo real, não em fundos imobiliários. Pode ver nessa linha aqui vermelha e azul que está um pouco abaixo de 0,5% ao mês. Em comparação a quanto eu recebo dos fundos imobiliários, é um pouquinho mais do que 0,5% ao mês. Mas tem um fator muito importante aqui, que quando você, pessoa física, investe no imóvel, aluga esse imóvel, recebe o rendimento mensal, no mercado de imóveis mesmo, você tem que arcar com imposto de renda, que pode chegar até 27,5% sobre o valor recebido. E nesse caso, você recebe na sua mão líquido de imposto 0,3% investindo em imóveis no mercado tradicional.
Eu sei que você pode estar numa faixa menor de imposto de renda, pagar menos impostos, mas tem outros custos também, custo da imobiliária, de intermediação, enfim, outros pontos que entrariam nessa conta que eu não coloco aqui. Quando, no caso dos fundos imobiliários, esse percentual que eu recebo todos os meses é líquido de imposto direto na minha conta, sem contar que eu tenho 20 diferentes fundos imobiliários que têm exposição em imóveis comerciais, em universidades, em galpões logísticos, em shopping centers, enfim, em vários setores, e é uma carteira diversificada por todo o Brasil. E investir em imóveis diretamente te dá uma restrição em relação à diversificação, que tem que ter muito mais dinheiro, né? Uma cota de um fundo imobiliário está na faixa de R$100, 120, R$150. Um imóvel raramente sai por menos de R$100.000. E ainda te dá todo aquele trabalho de ativamente procurar um inquilino, daqui a pouco ter que processar ele se ele não está te pagando, etc e tal. E eu sei que outro ponto que você pode pensar, eu sei que talvez você tenha pensado que é algo como, mas Ramiro, ainda assim, 0,5% ao mês na média, isso é um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, né? E Tesouro Selic é livre de risco. Eu entendo muito bem esse raciocínio. Antigamente, quando a poupança estava rendendo 0,5% ao mês, até comparavam com a poupança eventualmente, mas ele tem um pequeno problema conceitual. E qual o problema conceitual? É que na média, os imóveis, eles tendem a reajustar a cobrança dos seus inquilinos pelo IGPM, que é uma métrica, um índice que calcula a inflação. Então, em tese, no longo prazo, esse valor que eu recebo aqui todos os meses vai ir sendo reajustado pelo IGPM. Eu falo em tese porque não é assim, causa e efeito imediatamente. Às vezes tem revisionais que podem puxar o valor do aluguel para baixo, revisionais que podem puxar o valor do aluguel para cima e tem outros fatores externos. Mas no longo prazo, muito provavelmente, o rendimento vai subir em linha com a inflação. Então isso aqui é meio que 0,5% ao mês acima da inflação. Então o resumo da ópera é que R$404 mil em fundos imobiliários rendem na média R$2.000 por mês. E R$100.000 em fundos imobiliários rendem na média R$500 por mês. E R$10.000 em fundos imobiliários vão te render na média R$50 por mês. E aí você vai fazendo a regra de 3 para adequar a sua própria realidade. Mas sempre se lembrando que a cota varia, e varia que nem montanha-russa. Então tome cuidado para não comprar no oba-oba, depois você vê lá a sua carteira de fundos imobiliários se desvalorizando e vende no desespero e acabou lá ganhando todos os meses o valor pingado, mas acabou essa jornada perdendo bastante dinheiro. Se você quiser ir muito além de fundos imobiliários, aprender a montar essa carteira, que aí pode render mais, como eu mostrei, mais de 73% do que um aluguel normal, que gere renda passiva mensal, previsível para a tua vida e que te ajude a diversificar a parte de ações da sua carteira, então tem uma notícia maravilhosa. Hoje eu abri as inscrições para o curso do Clube do Valor sobre como investir em fundos imobiliários. É um curso extremamente completo que está a preço de banana. Para saber mais sobre esse curso, você pode clicar no botão aqui em cima ou nesse card aqui, que vai ser um prazer te ensinar ainda mais sobre essa classe de ativos tão boa para sua carteira. Um grande abraço e até a próxima.